assinala o centenário de nascimento de uma das grandes referências da cultura piauiense das 3 décadas finais do século XX. Seu nome, José de Arimateia Tito Filho, ou A Tito Filho, como era carinhosamente chamado. Professor, jornalista, cronista, professor A Tito Filho, dedicou parcela significativa de seu tempo também à Academia Piauiense de Letras, instituição que dirigiu por mais de 20 anos consecutivos. Para traçar o perfil de A Tito Filho, autor de 2 dezenas de obras, entre as quais os clássicos piauienses notáveis, conjunto de obras de perfis biográficos em que reúne biografias de piauienses de todos os tempos. Seja bem-vindo, doutor Reginaldo. Eu que agradeço, acadêmico Dilson Lages Monteiro, a oportunidade de estar aqui hoje conversando com a população piauiense, especialmente de Barras, do Vale do Longá, enfim, a todas as pessoas interessadas por cultura que nos acompanham por esse canal. O mais longevo presidente da Academia Piauiense de Letras foi o professor José de Arimateia Tito Filho, literariamente conhecido por A Tito Filho. Presidiu aquele sodalício desde 5 de janeiro de 1971 até o seu óbito em 23 de junho de 1992, por mais de 21 anos. Bacharel em Direito, advogado, professor de língua portuguesa e de diversas outras disciplinas, jornalista, cronista, contista, historiador, poeta, filólogo, lexicólogo, biógrafo, crítico literário, enfim. Arimateia Tito Filho escreveu uma página interessante da vida cultural piauiense. Nasceu em 14 de outubro de 1924, no sítio Olho d'Água, da Fazenda Peixe, então pertencente ao município de Barras, hoje de Nossa Senhora dos Remédios. Filho único do então juiz de direito da comarca de Barras, depois desembargador José de Arimateia Tito, e de sua primeira esposa e prima, Nise de Castro Rego, que faleceu nos trabalhos de parto, ambos oriundos de tradicionais famílias do Vale do Rio Longá. Aliás, descendia por diversas linhas da família Castelo Branco, tendo o nome Tito nascido com seu bisavô, o fazendeiro Marcelino Tito Castelo Branco. Deste passou ao avô, o tabelião e vereador de Barras, do Maratauã, Silvestre Tito Castelo Branco. Porém, em razão de desgostos familiares, este último excluiu da descendência o tradicional apelido familiar português. Daí que o filho assinava apenas José de Arimateia Tito, genitor de nosso biografado. Foi também escritor, professor da Faculdade de Direito do Piauí e membro da Academia Piauiense de Letras, o genitor do nosso acadêmico, aqui hoje homenageado. O óbito da esposa e a orfandade do filho foram planteados pelo pai viúvo nesse belo soneto. 2 anos, 9 meses, 20 dias. Que tempo curto para amor tão forte, Nise. Que mãos tão gélidas, tão frias. Nise, sem ti sou náufrago sem norte. O nosso teto claro, hoje sombrias as paredes, não há quem lhe suporte. Tudo denota as fúnebres magias da figura tristíssima da morte. Parece sonho, mas ficou no mundo um serzinho gentil, rebento santo de nosso amor, grandílogo e profundo. Deus te guarde no céu, morta querida. Como o nosso filhinho guarda o pranto, sinal terno de eternal ferida. Homenagem que também acadêmico Arimateia Tito faz ao seu filho, depois também acadêmico Tito Filho. Segundo o jurista e acadêmico Celso Barros Coelho, aí temos Arimateia na sua origem familiar, nascido sob o signo da dor e da falta de carinho materno. A orfandade, por certo, marcou profundamente sua vida e seu destino. José de Arimateia Tito Filho, o menino órfão de mãe, iniciou os estudos na cidade de Barras, sob orientação de uma tia paterna,
a professora Honorina Tito. Mais tarde, em companhia dos genitores, mudou-se para a cidade de Teresina, que adotou como sua nova terra. Prosseguiu então nos estudos, primeiro no Colégio Diocesano São Francisco de Sales, onde estudou o ensino fundamental. Depois, mudou-se para o Liceu Piauiense, onde cursou o ensino clássico. Orientado para a carreira jurídica, cursou preparatórios em Fortaleza, no Liceu do Ceará. Passada essa fase, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, matriculando-se no curso jurídico da Faculdade Nacional de Direito, concluindo-o, porém, em 1950, na Faculdade de Direito do Piauí. Depois de formado, inscreveu-se no quadro de advogados da Seccional Piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil, embora poucos sejam os registros de sua atuação na seara jurídica. Exerceu o cargo de fiscal previdenciário, procurador do Instituto de Aposentadorias e Pensões do Estado do Piauí, APEP, consultor jurídico e presidente da extinta Comissão de Abastecimento de Preços do Piauí, criada em 1951. Porém, sua vocação era o magistério e a literatura, em cujas atividades deu o melhor de sua inteligência. Ingressando no magistério desde a mocidade, foi professor de Sociologia Educacional da Escola Normal Oficial, depois do Instituto de Educação Antonino Freire. Também professor de Organização Social do Brasil e de Estudos Sociais do Colégio Domício Magalhães e do Colégio Estadual Zacarias de Góes, velho Liceu Piauiense. Dessa última instituição de ensino, foi também diretor pelos meados de 1955 a 1960. Na palavra segura do médico psiquiatra e acadêmico Humberto Guimarães, foi no Liceu Piauiense, a melhor escola secundária do Estado, disputadíssimas por pobres e ricos pela qualificação do corpo docente, pela metodologia do ensino, pela disciplina administrativa, que Arimatea Tito Filho veio a galgar sua hegemonia como professor e diretor pela demonstração disciplinar e mediadora na solução dos problemas entre professores, alunos, pais de alunos e funcionários, dando maior ênfase ao brilhantismo das paradas do 7 de setembro, apoiando os certames esportivos, mas, sobretudo, aos concursos literários, aos recitais, ao tabloide do corpo discente, atividades que impulsionava, contando com o não menos entusiasta professor de língua portuguesa, como ele próprio, Valdemar Sandes. Sobre essa fase, testemunha o indicado ex-aluno. Dois grandes mestres que o alunado liceense amava, porque lecionavam com entusiasmo bilaquiano a última flor do laço em Curtibela, como se fora a primeira, tornando-a de fácil assimilação, priorizando as leituras de textos e sua compreensão, elaborando provas racionais que exigiu a projeção da capacidade criativa e da inteligência do aluno e não a decoração com reproduções automáticas, seu entendimento racional. Concomitantemente, ingressou como professor de língua e literatura portuguesa da então criada Faculdade Católica de Filosofia, depois dos anos 70, agregada à Universidade Federal do Piauí, quando de sua fundação. Por essa época, impunha-se o professor Arimatea Tito Filho, como uma das principais referências do magistério piauiense. Para coroar essa atividade, foi ainda professor dos cursos de aperfeiçoamento e desenvolvimento do Ministério da Educação e Cultura, membro da Comissão de Projeto e Regulamento Geral do Ensino no Piauí, membro da Comissão de Levantamento Cultural do Piauí, entre outros cargos exercidos. Com essa intensa atividade educacional, granjeou nomeada no seio da sociedade e a confiança dos governantes, sendo convocado para outras atividades, entre as quais diretor do Arquivo Público do Piauí, Casa Niso Brito, interventor na Federação Piauiense de Futebol, secretário de Estado da Educação por 10 meses no governo João Clínico da Almeida, secretário de Estado da Cultura no primeiro governo Alberto Silva, presidente da Fundação Cultural do Piauí por 1 mês, no segundo governo Alberto Silva, e chefe de grupo executivo de administração do Ministério da Agricultura. Conforme se disse, outra de suas vocações foi a literatura,
iniciando pela publicação de artigos e crônicas nas páginas da imprensa. Embora não tivesse formação acadêmica em jornalismo, e naquele tempo ninguém tinha entre nós, teve registro de jornalista na delegacia do Ministério do Trabalho. Foi um dos fundadores e primeiro presidente da Associação dos Jornalistas Profissionais do Estado, depois transformada em Sindicato dos Jornalistas. Era vocacionado para essa atividade, certa vez assim declarando, aqui em suas próprias palavras: gosto do jornalismo. Vivi durante anos dentro do ofício, escrevendo jornal, fazendo jornal. Acho que no jornal me realizo inteiramente. Depoimento dele ao grupo de jornalistas. Sobre o início de sua atividade na imprensa, ele assim colocou nessa mesma entrevista: comecei a fazer jornalismo no Rio. Pouca gente se lembra de que Tibério Nunes, Virmar Soares e eu fizemos na antiga capital do Brasil o órgão Libertação para combater os interventores federais no Piauí em 1946. Jornalzinho valente, vinha para Teresina nos voos da antiga navegação aérea brasileira. No Rio, fui leitor constante de Carlos Lacerda e com ele aprendi a linguagem veemente do jornalismo partidário. Quer dizer, aqui ele já demonstra nessa entrevista uma das suas influências no jornalismo, né? Que era Carlos Lacerda. Em outras passagens do mesmo depoimento, registra o professor Tito Filho. Em 1947, iniciei com Alberoni Lemos reportagens de grande aceitação, uma delas sobre o jogo que campeava solto. O antigo Pirilampo havia desaparecido. Alberoni Lemos, Valdemar Sandes e eu criamos o Pirralho na segunda fase e nos baseamos no lema do riso castigando os costumes. Era um jornal leve, bem redigido. Alberoni Lemos colhia as notícias, os aspectos negativos da cidade e dos homens, na administração, e eu tudo que dissesse respeito ao público. Fazia prosa. As características do órgão estavam na linguagem simples, no extraordinário poder de síntese, na coragem de enfrentar os poderosos, na crítica bem-humorada, provocadora de riso. Buscávamos o ridículo dos discursos alheios, a vaidade dos tolos. Endireitamos muita coisa, ele conclui. Segundo o dicionarista acadêmico Wilson Carvalho Gonçalves, a Tito Filho colaborou em quase todos os órgãos da imprensa local, entre os quais Língua de Sogra, em 43, o Piauí, em 45, Libertação, em 46, o Pirralho, em 48, a Luta, em 52, Crítica, em 52, Folha da Manhã, em 58, e o jornal O Dia, onde mantinha uma coluna de crônica diária. Também atuou no rádio e produziu vasta obra, o professor Arimatea Tito Filho. Por 4 décadas, o público piauiense acostumou-se à leitura saborosa das crônicas e artigos do professor Arimatea Tito Filho, como passando a assiná-las como A Tito Filho. Para Humberto Guimarães, o estilo prosaico de Arimatea Tito Filho, a mim me parece seguir as lições da estilística dessa taviada de Monteiro Lobato, até mesmo no tocante ao apego étnico-gramatical, com suas frases curtas e diretas, com palavras comuns e expositivas, com o mínimo de adjetivações, tornando o discurso um texto sintético e objetivo, fosse na parca maciez de um elogio, como no terçar de farpas de uma polêmica, para bater o afoito ou arrogante. Bastava-lhe uma machadada para fragmentá-la em lascas de minhocas, pois conhecia como ninguém o calcanhar de Aquiles dos seus contendores gratuitos e quais as lanças mais refinadamente penetrantes, diz seu ex-aluno e admirador Humberto Guimarães. Continua nesse depoimento o doutor Humberto sobre a Arimatea, dizendo o seguinte: profundo cultor de língua portuguesa, possuía farta coletânea de livros de etimologia, gramáticas e dicionários, nos quais fluíra todo o saber, doando-os posteriormente à biblioteca da academia. Articulista e cronista, leu todos os clássicos ficcionistas, tudo conhecia da literatura universal, mas não se botava para os gêneros subjetivos da fantasia ou do lirismo. Como homem de letras, aprendera a andar com a caneta do jornalista. Portanto, escrevia como jornalista e pesquisador da linguística. Nele, todos
Que o lemos, identificamos a fluidez de um humor algo machadiano, a disparar suas balas de estalo num sarcasmo, num gracejo, tirando chispas vistosas das diversas situações patéticas dos poderosos políticos partidários, como faz o bom chargista, conclui o doutor Humberto. Estreou em livro no ano de 1951, professor Arimatea, aos 27 anos de idade, com a obra Combustível e Alimento, seguida por O Problema Social da Infância, em 1952, e da atualização do latim vulgar, em 58. Foi eleito para a cadeira 29 da Academia Piauiense de Letras, tomando posse em janeiro de 1964, na gestão do presidente Simplício Mendes, que o recebeu em saudação no Clube dos Diários. Ocupou a vaga deixada pelo genitor José de Arimatea Tito, que falecera no ano anterior. O patrono da cadeira é o Marechal Gregório Thaumaturgo de Azevedo, conterrâneo dos dois Arimateas. Em pouco tempo, Arimatea Tito Filho foi eleito secretário-geral da mesa diretora, substituindo o presidente reeleito Simplício Mendes, quando ele faleceu, cuja posse data de 5 de janeiro de 1971. Vê-se que ele já, na gestão de Simplício Mendes, era secretário-geral, e depois o sucedeu na presidência da Casa. Sim, a mais longeva gestão administrativa da Academia Piauiense de Letras, perdurando até o seu óbito por pouco mais de 21 anos. Essa longa gestão, com sucessivas reeleições, é preciso que se diga, dava-se não somente pelo carisma do presidente, quanto pelo dinamismo, pela operosidade e pelo muito que fizera pela cultura piauiense. Foi uma época auspiciosa em que Arimatea Tito Filho usara seu prestígio pessoal e o da academia para promover uma verdadeira revolução cultural no Piauí. Foi sob sua iniciativa, promovido pelo governo do Estado em convênio com a Academia Piauiense de Letras, os dois mais importantes projetos literários do Piauí no século passado. O Plano Editorial do Piauí, no primeiro governo Alberto Silva, no início da década de 70, 171, 75, e o projeto Petrônio Portela, no primeiro governo do Napoleão, entre 83 e 86. Ambos com cerca de 40 obras publicadas. Conseguiu a sede própria, a regularidade da edição da revista literária da entidade, a edição de uma coluna literária no Jornal da Cidade, a edição de um mensário denominado Notícias Acadêmicas, assim como a promoção de conferências literárias, debates culturais, convênios literários para a edição e reedição de livros. Enfim, foi uma época áurea da academia e da vida literária piauiense, onde ele também foi escrevendo e divulgando sua obra literária. Porém, para o acadêmico Celso Barros Coelho, a Tito Filho não teve a paciência de produzir uma grande obra, como exigiam sua cultura e seu talento. Preferiu escrever obras que tocassem mais de perto a alma de sua gente e que representassem uma mensagem de esperança nos nossos destinos. Sua produção é esparsa, mas é rica de conteúdo e atraente. Acrescenta esse mestre. Todos admiravam nele os conhecimentos da literatura piauiense, da brasileira e o domínio da língua portuguesa, pois convivia espiritualmente com os autores mais representativos sobre eles, discutindo ou escrevendo. Para o acadêmico Manuel Paulo Nunes, que o sucedeu na condução da academia e na agitação da vida cultural de Teresina, Arimatea Tito Filho foi um desses seres de eleição que viveram e morreram sem deixar esmorecer a crença do poder da palavra. Lembre-se, renomado mestre, que a força da intelectualidade de Arimatea Tito Filho está nos seus livros e, sobretudo, nos seus artigos de jornal, na militância diária que só abandonaria no leito de morte, e através dos quais ministrava lições de língua portuguesa, literatura, crítica social e política, apresentando-se em todos eles como homem do seu tempo, de seu país e, sobretudo, de sua cidade, a bem-amada Teresina. Dissecando a obra literária, lembra o indicado acadêmico. Seus livros, e foram inúmeros, aí estão para atestá-lo, afora o monumental estudo que honra qualquer literatura, ângulo
Norte-Americanismos no Português do Brasil, publicado em edição nacional pela editora Nórdica. Os demais tratam quase sempre de assuntos de nossa história, de nossa literatura, e constituem expressões maiores da cultura piauiense, como Deus e a Natureza em José Coriolano, Smaragdo de Freitas, Homem e Episódios, Zito Batista, o poeta e o prosador, Notas e Comentários à Cronologia Histórica do Piauí, Lima Rebelo, O Homem e a Substância, Governos do Piauí, Notas e Comentários à Guerra do Fidié, Poesia e Prosa em Jonas Batista, Antologia Comentada, Sermões aos Peixes, Sua Excelência o Egrégio, Augusta Casa do Piauí, O Piauí no Congresso Nacional, Matias Olímpio, Pensamento e Ação, Humanicaca, Documento de uma Época, estudo crítico sobre o romance de Abdias Neves, e outros estudos sobre figuras e fatos da vida piauiense. Teresina, a cidade da sua paixão, uma cidade que no futuro talvez somente subsista em suas características essenciais, nos livros de Arimatea Tito, mereceu-lhe os títulos mais poéticos de sua obra. Teresina, meu amor, Praça Aquidabã sem número, Teresina, ruas, praças e avenidas, Crônica da Cidade Amada, a Igreja do Alto da Jurubeba, Teresinando em Cordel, memória involuntária salva pelo cronista do total desaparecimento, como faria Proust com a Paris dos salões do final do século passado. Alá restas de tempos perto. Aqui é uma expressão francesa de Proust que o professor Paulo Nunes cita no seu texto. Publicou ao todo 35 livros, recebendo pelo conjunto de sua obra consagradoras homenagens, a exemplo da medalha Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Na qualidade de sócio correspondente honorário, pertencia a diversas instituições culturais brasileiras. Na verdade, aqui é só um resumo, porque Arimatea tem várias comendas, medalhas, né? Quer dizer, foi um intelectual consagrado do Piauí. Então, 2, 3 páginas, se você for numerar as instituições a que ele pertencia como sócios e as homenagens, as medalhas, as comendas que ele recebeu. José de Arimatea Tito Filho foi casado em primeiras núpcias com a prima e conterrânea barrense Maria do Desterro Castro Rego, de cujo enlace teve 5 filhos. Mais tarde, divorciando-se, casou-se em segundas núpcias com Dona Delci Maria Ribeiro Matos, esta de Palmeirais, ambas acrescentando o nome Tito depois do casamento. E esta segunda esposa teve mais 3 filhos, 3 filhas, na verdade. Faleceu esse notável homem de letras do Piauí em 23 de julho de 1992, com 68 anos de idade, na cidade de Teresina, que elegera como sua cidade amada. Deixou enorme lacuna na vida cultural piauiense, mas para gáudio nosso, sua obra perdura como testemunho de seu imenso labor. Reginaldo, eu gostaria de fazer aqui 3 breves perguntas. A primeira delas, a Tito Filho foi, sem dúvidas, um dos mais bem-sucedidos intelectuais, em termos de notabilidade pública, de reconhecimento, de contribuição para a cultura piauiense, da segunda metade do século XX no Piauí. A que se deve o sucesso de A. Tito Filho? Eu entendo que o professor Arimatea Tito Filho, o sucesso dele principal deve pela sua dedicação ao estudo, né, a sua base cultural muito sólida, né, um humanista, e no magistério, então, através disso, ele encheu uma página interessante da vida cultural piauiense. Quer dizer, vamos dizer assim, é um profissional, é um homem da intelectualidade, um homem de livros. Seja no magistério, que ele foi um dos principais nomes do magistério piauiense nessa segunda metade do século passado, no jornalismo, atuou em todos os jornais de Teresina, inclusive é um dos fundadores do atual Sindicato dos Jornalistas. Como escritor, membro da academia, então ele passa quase meio século só na presidência da Academia Piauiense de Letras. E ali ele termina dando uma projeção à academia. A academia ganha uma notoriedade que não tinha antes de Arimatea.
ela passa, assim, a liderar a vida cultural piauiense. Vamos dizer o seguinte, os dois maiores projetos culturais que o Piauí implementou no século passado foram todos sob ideia do professor Arimateia e sob sua orientação. Primeiro, no governo Alberto Silva, junto com o professor Rosmarino Rego Monteiro, com Armando Madeira Baixo, Dioclésio Dantas e outros, ele concebe e executa o plano editorial do Piauí. Editaram quase 40 livros através do plano editorial na Comep. Então, quer dizer, reeditou-se o que havia de mais importante no Piauí, por exemplo, a cronologia do Pereira da Costa, o livro do Alencastre, e deu oportunidade para, por exemplo, o professor Lô Nunes publicar a sua obra, que é uma referência no Piauí. Então, assim, ele consegue, nesse primeiro momento, essa projeção para a academia, e termina a academia fazendo, às vezes, do Estado, com recurso do Estado, é claro, mas liderando esse movimento, essa edição de livros novos e reedição de outros. Mais tarde, no governo do Napoleão, já ali contando com a ajuda do grande secretário de Cultura, que era Jesualdo Cavalcante, e juntamente com ele e outros membros da academia, ele concebe um segundo momento, que é o projeto Petrônio Portela, reeditando obras novamente do Piauí, editando livros novos, e ele próprio, Arimateia, passa a coordenar essa reedição. Alguns livros que escolhi aqui, reeditando a obra de diversos escritores piauienses, onde ele faz um estudo introdutório, citou nessas obras uma análise crítica dessas obras, de forma que o professor Arimateia, exatamente, essa inserção dele na vida cultural piauiense decorre disso, tanto da sua cultura muito grande, como do seu dinamismo. Quer dizer, por que ele foi reeleito tantas vezes para a academia, sem contestação? Porque ele realizou uma profícua gestão, pela sua operosidade administrativa. Quem é que tinha condições no Piauí de enfrentar o professor Arimateia ou de contestar o trabalho dele na academia, né? Foi por isso que foi uma unanimidade, quer dizer, só saiu dele no óbito e produzindo. Então, o Piauí muito deve ao professor Arimateia, tanto na questão educacional, da alfabetização de gerações, quanto principalmente nessa movimentação cultural, reedição de livros, que é uma coisa que eu dou muita importância, e a oportunidade de novos escritores lançarem suas obras. Um outro aspecto que eu gostaria de pontuar, eu já li na voz de vários historiadores, de críticos de cultura, que o professor Arimateia teria sido um historiador não realizado. Ele construiu, sobretudo nas páginas da imprensa, um rico painel de um número significativo de personalidades do Piauí e também registrou, rediscutiu muitos fatos importantes para a formação histórica e social do estado do Piauí. Você acredita que Arimateia poderia ter sido maior também como historiador? Você lê Arimateia também como historiador? Sim, eu vejo também como historiador. Evidentemente, como disse o professor Celso Barros, quer dizer, o professor Arimateia, ele, assim, na sua laborosidade, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ele também não tinha se dedicado a uma pesquisa mais aprofundada, que demandava mais tempo, mas ele escreveu, dentro do campo de pesquisa dele, Sua Excelência, o Egrejo, é a história do Tribunal de Justiça do Piauí, a história da justiça no estado do Piauí, né? Principalmente da fundação e desenvolvimento do Tribunal de Justiça do Piauí. O Piauí no Congresso Nacional, a representação do Piauí, tanto na Assembleia Geral do Império, no Senado, na Câmara Federal, quer dizer, é um registro interessante, porque isso aí era coisa que estava esparsa. Ele vai lá e faz esse estudo. Governo do Piauí, onde ele elenca, com base em fonte documental, todos os governos do Piauí, precisando as datas de posse, e também, vamos dizer o seguinte, mostrando as principais realizações de cada governo. Um livro pequeno, enxuto, mas muito valioso.
Então, assim, através da biografia, análise crítica, mas com aspectos biográficos, de forma que o professor Arimateia deixa também uma contribuição à história do Piauí, dentro dessas obras que eu lembrei aqui de comentar. Eu queria fechar aqui essas perguntas tocando no aspecto humano do professor Arimateia. Eu, por exemplo, me vali da sua humanidade, que por meio dele eu publiquei o meu primeiro artigo publicado na imprensa. Ele encaminhou ao jornal O Dia um artigo, um texto de minha autoria, de título Esquecimento, e eu recebi, alguns dias depois, uma cartinha em casa com um recorte do jornal que fora publicado no jornal, com a assinatura dele embaixo. O professor Arimateia foi um grande missivista também, um grande estimulador de outros escritores, um fomentador das instituições de cultura. Quando nós examinamos o lugar do professor Arimateia como agente cultural, seria possível nós afirmarmos que o professor Arimateia, por si só, era uma instituição de cultura, do ponto de vista humano, das realizações? O que nós podemos dizer sobre o professor Arimateia, agente de cultura? Professor Dilson, eu vejo o professor Arimateia como, por exemplo, ele é uma página do Piauí. Por exemplo, a geração de Arimateia Tito. A Arimateia passou a ser um sinônimo da academia. Você não consegue pensar na Academia de Letras sem lembrar da figura de Arimateia. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conviver mais de perto com o professor Arimateia, porque quando eu me aproximei da academia, que depois vinha presidi-la também, mas, quer dizer, quando eu me aproximei ali, ele já havia falecido. No entanto, eu cheguei a ser aluno dele ainda de Língua Vernacular Jurídica, né, lá no curso que eu fiz na Escola de Magistratura do Estado do Piauí, por volta de 1989, quer dizer, um pouco antes já, poucos anos antes do falecimento dele. Mas, assim, o professor Arimateia sempre incentivou os jovens. Eu tenho um exemplo também, no meu mesmo. Em 1983, eu publiquei meu primeiro livro, com 19 anos de idade, lá na Comep. E, então, quando eu cheguei lá, um menino muito jovem e tal, e um funcionário lá, que é um dos diretores, disse: olha, o professor Arimateia esteve aqui hoje e viu o seu livro e já foi pegando um e levando para ler, né? Então, eu fiquei muito honrado. Um menino jovem publicando o primeiro livro, né? O professor Arimateia já pegou esse livro, levou para a academia e chegou lá a comentar esse livro lá numa reunião da academia. Depois eu estive lá fazendo uma visita à academia, que funcionava nessa época numa casa pequena, ali na rua Olinda de Abreu, ali perto de onde tinha o FESC, né? Não me recordo bem, ali próximo à rua Elião, mas na Olinda de Abreu, né? O endereço da academia, que antes dela mudar, se adquirir a sede própria, que inclusive foi uma conquista também na gestão de Arimateia, junto com o pessoal do Cavalcante, que é secretário de Cultura, e do governo do Napoleão, né? Então, assim, o professor, esses exemplos que eu estou lhe dando aqui são exemplos que, para mim, um jovem escritor, fiquei muito feliz na época dele, esse interesse dele por minha obra. E o professor Arimateia é conhecido, né? Com o grande nome que ele tinha, evidentemente, sempre se conta isso. Muitos jovens escritores pediam para que ele prefaciasse seus livros, né? E ele sempre muito humano, grande coração, procurava ler e estimular essa melhor parte e tinha algumas obras, evidentemente, obras que não tinha ainda aquele valor literário. E ele, para não desestimular aquele jovem escritor, dizia que, às vezes, no prefácio, elogiava mais o autor do que a obra, né? Então, dizia, é um jovem esperançoso, né? Então, era uma maneira, sempre um ponto positivo que ele achava para estimular aquela pessoa a continuar estudando, pesquisando, e amanhã via revelar-se, assim, como um bom escritor do Piauí, né? Então, Reginaldo, muito obrigado pelo bonito perfil que o senhor traça aqui de José de Arimateia Tito Filho, nos 100 anos de seu nascimento, e pela disponibilidade em responder a estas breves perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouco com você aqui sobre o professor Arimateia, né, e divulgar as suas obras, as suas obras e as suas ideias, né, e a sua vida no geral, a vida.
digamos assim, o bom que ele fez pela cultura piauiense. Eu vou pedir a você que nos assiste que compartilhe esse arquivo com outros barrenses, teresinenses, piauienses e colabore para que o grande trabalho, o grandioso trabalho feito por professor Atito Filho em favor da literatura, da cultura e do Piauí chegue ao conhecimento das novas gerações e possa, com isso, estimular novos exemplos de desprendimento, energia, força de vontade em transformar o pensamento e a nossa realidade social. Muito obrigado.